Olá, amados irmãos e irmãs! Hoje, embarcaremos em uma jornada de descoberta e reflexão enquanto exploramos em detalhes Juízes 19. O livro de Juízes é repleto de histórias intrigantes e muitas vezes perturbadoras que revelam um ciclo contínuo de apostasia, juízo e restauração do povo de Israel. No capítulo 19, somos confrontados com uma das narrativas mais sombrias e perturbadoras de todo o Antigo Testamento. A história de Juízes 19 é uma tragédia brutal que expõe o caos moral e espiritual que permeava a sociedade israelita na época dos juízes. Somos apresentados a um levita que viaja com sua concubina para a cidade de Gibeia, uma cidade da tribo de Benjamim. Esta viagem marca o início de uma série de eventos terríveis que chocarão toda a nação de Israel e revelarão o estado moral decadente em que se encontravam. Ao chegar em Gibeia, o levita e sua concubina buscam abrigo durante a noite na praça da cidade. Eventualmente, um homem idoso se oferece para hospedá-los em sua casa. No entanto, durante a noite, homens perversos da cidade cercam a casa, exigindo que o anfitrião entregue o levita para que possam abusar dele. O anfitrião tenta proteger o levita e sua concubina, oferecendo sua filha virgem e a concubina em seu lugar. No entanto, os homens da cidade rejeitam essa oferta e continuam a insistir em sua demanda. Finalmente, o levita cede à pressão e entrega sua concubina a eles, que a violentam e a abusam a noite toda. Ao amanhecer, a concubina é encontrada morta do lado de fora da casa, com o levita encontrando seu corpo ao sair pela manhã. Horrorizado e enfurecido, ele toma medidas extremas, cortando o corpo da concubina em 12 pedaços e enviando-os para todas as tribos de Israel, convocando-os a tomar uma ação decisiva contra os habitantes de Gibeia. A notícia da tragédia se espalha rapidamente por Israel, e as tribos se reúnem para deliberar sobre como responder. No entanto, ao invés de buscar justiça e restauração, as tribos se dividem em facções e se preparam para uma guerra civil contra a tribo de Benjamim, que se recusa a entregar os homens de Gibeia para serem julgados. A história de Juízes 19 é uma poderosa e perturbadora lembrança das terríveis consequências da apostasia e do caos moral. Revela a profundidade da depravação humana e a necessidade desesperada de uma intervenção divina para restaurar a ordem e a justiça. Ao refletirmos sobre essa narrativa sombria, somos confrontados com a realidade do pecado e a urgência de buscar a Deus em arrependimento e transformação. Que a história de Juízes 19 nos leve a examinar nossas próprias vidas e sociedades à luz da palavra de Deus. Que nos inspire a buscar a justiça, a misericórdia e a verdade em todos os aspectos de nossas vidas, e a clamar pela intervenção divina em um mundo quebrado e caído. Que possamos encontrar esperança e redenção em Cristo, o único que pode verdadeiramente restaurar o que está perdido. A história de Juízes 19 revela a profundidade da depravação humana e a terrível consequência do pecado quando as pessoas se afastam dos caminhos de Deus. Vemos como a falta de moralidade e respeito pela vida humana levou a uma série de eventos horríveis que culminaram em violência, abuso e morte. É um lembrete sombrio da capacidade do ser humano de cometer atos terríveis quando se entrega às inclinações pecaminosas do coração. A reação das tribos de Israel à tragédia em Gibeia destaca a necessidade desesperada de justiça e restauração em uma sociedade marcada pela injustiça e pela violência. Em vez de ignorar ou minimizar o horror do que aconteceu, as tribos se unem para buscar justiça para a concubina morta e punição para os culpados. Isso ressalta a importância de enfrentar o pecado e suas consequências de frente, buscando ativamente a restauração e a reconciliação. A história de Juízes 19 também nos chama ao arrependimento e à transformação pessoal e coletiva. Ela nos lembra que a depravação humana não é apenas um problema do passado, mas uma realidade contínua em nossa sociedade. Somente ao reconhecer nossos pecados, buscar o perdão de Deus e buscar viver em conformidade com os seus mandamentos podemos esperar experimentar a verdadeira transformação e restauração em nossas vidas e comunidades. Apesar da escuridão e desespero da história de Juízes 19, há esperança na redenção encontrada em Cristo. Ele é aquele que veio para buscar e salvar o perdido, oferecendo perdão, cura e restauração a todos que se voltam para Ele em fé e arrependimento. Em meio ao caos moral e espiritual do mundo, encontramos segurança e esperança na promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Que a história de Juízes 19 nos desafie a examinar nossas próprias vidas à luz da palavra de Deus e a buscar ativamente a justiça, a verdade e a misericórdia em todos os aspectos de nossas vidas.
Que ela nos inspire a ser agentes de mudança e transformação em um mundo marcado pela injustiça e pelo pecado, compartilhando o amor e a graça de Deus com todos que encontramos. Que possamos ser luzes brilhantes em meio à escuridão, apontando outros para a esperança e redenção encontradas somente em Jesus Cristo. A história de Juízes 19 também lança luz sobre a responsabilidade da liderança espiritual em orientar e proteger o povo de Deus. Tanto o levita quanto o anfitrião em Gibeia falharam em seu papel de proteger e cuidar daqueles que estavam sob sua responsabilidade. Isso nos lembra da importância da liderança piedosa e comprometida em todas as esferas da vida, especialmente na igreja e na comunidade cristã. A história de Juízes 19 também destaca a importância da hospitalidade e do cuidado uns pelos outros na comunidade. O anfitrião em Gibeia demonstrou generosidade ao oferecer abrigo ao levita e sua concubina, mas falhou em protegê-los quando enfrentaram perigo. Isso nos desafia a ser atentos e diligentes em cuidar uns dos outros, especialmente dos vulneráveis e necessitados ao nosso redor. Uma das lições mais sombrias da história de Juízes 19 é o perigo da dureza de coração e da indiferença diante do sofrimento humano. Tanto os homens perversos de Gibeia quanto as tribos de Israel que inicialmente relutaram em agir diante da tragédia são culpados de permitir que a crueldade e a injustiça prevalecessem. Isso nos alerta para os perigos de nos tornarmos insensíveis ao sofrimento e à dor dos outros e nos desafia a agir com compaixão em todas as situações. No final, a história de Juízes 19 nos chama à ação e à busca da justiça em todas as circunstâncias. Devemos estar dispostos a enfrentar o pecado e a injustiça em nossa própria vida e em nossa sociedade, mesmo quando isso é difícil ou inconveniente. Devemos ser corajosos em defender os oprimidos e buscar a restauração daqueles que foram prejudicados pela injustiça. Somente então podemos verdadeiramente refletir o caráter de Deus e cumprir seu chamado para ser agentes de amor, justiça e misericórdia neste mundo quebrado. Obrigado por assistir até aqui. Curte, comente e compartilhe para ajudar o nosso trabalho. Até a próxima!